Paz e graça, amém, irmãos? Queridos, eu quero convidá-los a abrirmos a palavra do Senhor lá em Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, irmãos, a partir do verso de número 21, o 22 e o 23. Apenas esses 3 versos para nós refletirmos nessa noite. Vamos ler? Vou fazer a leitura e os irmãos me acompanhem. Diz assim: Mateus 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizados em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Vamos ter mais um momento de oração, queridos? Senhor, eu quero clamar a Ti também, assim como o Teu servo Marcos já orou, mais uma vez eu oro também, na dependência do Senhor, Pai, para que o Senhor possa nos conceder a graça, Deus, de não apenas sermos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Ó Deus, que o Senhor abra o entendimento de cada um de nós, abra os nossos ouvidos para ouvirmos, abra o nosso entendimento, Senhor, a fim de que com todos os santos possamos compreender a largura e o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Ajuda-nos nessa noite, Senhor. Eu te peço e agradeço pela sua bondade, no nome de Jesus. Amém. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite, privilégio de estar com os irmãos. E hoje nós estamos assim alegres porque o PH está na direção desse culto e fazer parte dos homens da igreja, e com a proposta de que a gente possa ter uma sociedade, não só o PH, mas todas elas mais fortalecidas. Eu sei que é a oração e o desejo de cada um dos irmãos. Então, que bênção que nós estamos nos unindo para fazermos a obra do Senhor. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor, do Dalmi, né, que é o nosso líder, que Deus abençoe e que a gente possa prosseguir nessa caminhada. Ele me constituiu para estar pregando e ser o pregador da UPH, e eu não me considero nem digno, tamanha honra, Dalmi, mas que Deus abençoe e que venha nos dar a capacidade de servir a igreja e servir a cada um dos irmãos. Queridos, eu quero já de antemão dizer o quanto tem sido bom os domingos estar aqui. Se pudéssemos estar mais tempo aprendendo, seria ainda melhor. Nós temos as nossas plataformas, da onde nós temos também aprendido e nos adaptado a esse novo modelo, né, de servir a Deus e de nos conectarmos com Deus através das redes, que para mim ainda tem sido um grande desafio. A gente que sempre foi igrejeiro, acostumado a estar na igreja presencial, a gente sentiu assim eu pelo menos senti, minha família também, uma enorme dificuldade. Mas o Senhor é bom conosco, o Senhor nos ajuda, nos habilita a participarmos de maneira remota também, e a criarmos vínculos através do Zoom e também estarmos em oração. Graças a Deus por isso, porque Ele faz como Ele quer. Louvado seja o seu nome por isso. Dito essas coisas, irmãos, eu quero falar acerca desses 3 versos, onde nós continuamos e refletimos sobre o Sermão do Monte, esse sermão tão especial, tão maravilhoso, tão rico em instrução, em informação,
e também em exortação da parte do nosso Senhor. Estar aqui e ouvir os sermões da montanha que foram pregados aqui, proclamados aqui na nossa igreja e não aprender nada, seria um grande desperdício para nós. E quanto nós temos o privilégio de aprendermos aqui, através desses irmãos que Deus tem levantado para ministrar os nossos corações. Domingo após domingo, né, a gente tem a honra de ouvir sobre pérolas e sobre assuntos tão imprescindíveis para nossas vidas. Eu quero dar continuidade pegando desse versículo, porque o presbítero Hélito já ministrou domingo passado sobre os falsos profetas, os falsos mestres, e tendo sempre a ideia de que essa exortação acerca dessa versículo 15, que nós devemos nos acautelar dos falsos profetas que vêm até nós disfarçados de ovelhas, mas no fundo por dentro são lobos devoradores, de entrarmos por essa porta estreita que larga, conduz a pensarmos que a questão toda tem a ver tanto com os falsos profetas, como também com os falsos ouvintes, com os falsos professos. E o Senhor sempre advertiu o seu povo quanto a isso, não somente quanto àqueles que pregavam com intenções escusas em seus corações para enganar o povo de Deus, mas sobre o próprio povo também que ansiava esses profetas, esses pregadores. Jeremias, capítulo 5, no versículo 30 e 30, coisa horrenda e espantosa anda se fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes dominam de mão dadas com ele, e o meu povo assim o deseja. E a pergunta do profeta Jeremias parece um tanto retórica, parece que a resposta está na pergunta. E o que farei quando chegar ao fim dessas coisas? O que farei quando chegar ao fim? Deus madrugou os seus profetas para falar o coração obstinado das pessoas, do seu povo de sua época. Como também o Senhor não tem desistido de falar aos nossos corações. Por isso vale a advertência lá do livro de Hebreus, quando ele diz: vede que vocês não desprezem aquele que vos fala, porque se não escaparam aqueles que o Senhor os advertia constantemente, também não escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual foi comunicada pelos profetas e depois pelo Senhor. A verdade é que nós somos desafiados, queridos irmãos, a refletir sobre não somente aqueles que nos falam de coisas que a gente julga ser erradas, mas sobre aquilo que nós queremos para nós também, como os ouvintes que não praticam a palavra. E aí o texto vai caminhar para essa ideia de que não é um problema só com os falsos profetas, mas é que o homem que pode se enganar também, se iludir com essa ideia de que o Sermão do Monte, com todas as suas instruções, é apenas um quadro belo para se olhar e se deixar de lado. Não é isso que o Senhor quer para nós. E aqui ele começa a fazer a aplicação, e ele vai terminar de todo esse sermão, de todas as vamos dizer, as ordens e os mandamentos que ele instituiu nesse sermão, um novo mandamento. Então, desde o capítulo 5 das bem-aventuranças, ele vai falar sobre várias coisas que nós já ouvimos aqui, reiteradamente, Deus falando conosco, sobre ser sal da terra, sobre ser luz do mundo, sobre repensar a nossa maneira de orar, a nossa postura, as nossas motivações, como nós devemos orar, o que orar, para quem orar, como nós devemos tratar a questão da justiça do reino, isso foi muito enfatizado aqui. Que justiça do reino é essa? Nós aprendemos também aqui. E agora o Senhor fala-nos para que, diante desse quadro, desse cenário, dessas instruções, ele diz: vocês têm uma porta estreita para entrar e um caminho apertado. Porque uma coisa, irmãos, é nós ouvirmos, a outra coisa bem distinta é nós praticarmos. E, de alguma maneira, fazer a vontade do Senhor não é fácil. Por isso ele vai falar que há aqueles que dizem Senhor, Senhor, né, e que professam
E muitos dirão naquele dia: Senhor, não fizemos tantas coisas. E ele realmente não tem conhecimento dessas pessoas. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui nesse verso, no versículo 21, é a questão da falsa profissão de fé ou do saudosismo religioso. Essa falsa profissão de fé, ela é perigosa, porque nós somos chamados a confessá-lo também publicamente. E o texto nos diz isso. A palavra do Senhor diz em Romanos, capítulo 10, versículo 9, diz assim: se nós com a nossa boca confessarmos a Cristo como o Senhor, e em nosso coração nós crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. A primeira igreja, quando as pessoas se juntavam à igreja, elas tinham que fazer profissão de fé publicamente. Não é problema isso. E o capítulo 10, o próprio Mateus, versículo 32, diz: aqueles que me confessarem diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai. Porém, aqueles que me negarem, eu também o negarei. Era um chamado à confissão pública de fé. E o texto vai nos mostrar que essa confissão também, essa confissão era ortodoxa. Eles criam que Jesus, o Quírios, o Senhor, os primeiros cristãos, ele era o Senhor de fato que havia vindo para resgatar e salvar o seu povo. Era o Messias. Essa palavra Senhor é extraída, da interpretação grega do Antigo Testamento para Jeová, para Yahvé, o Senhor. Então Jesus é o Senhor. Então era uma confissão também ortodoxa. Eles tinham que acreditar que Jesus de fato era o Senhor da vida deles. Não apenas dizer isso, mas crer de todo o coração. E também era uma confissão em que o texto mesmo nos diz que eles repetiam Senhor, Senhor, dando a ideia do zelo que essa devoção promovia, do cuidado, do fervor que essa confissão trazia. Então eles tinham que de fato dizer, eles realmente sentiam um fervor, era uma confissão pública fervorosa pelo fato deles não dizerem Senhor, mas repetirem Senhor, Senhor. Então, diante disso, vale a gente pensar sobre que não é apenas o fato de nós termos que confessar a Cristo como Senhor, mas também pensarmos que o fato de estarmos presentes no culto, de termos uma indumentária cristã, de falarmos dos nossos linguajares igrejeiros, isso pode ser bonito e é de fato até positivo de alguma forma, mas é necessário que a gente também faça uma reflexão sobre o quanto isso implica na nossa praticidade de vida e como Cristo tem que ser não apenas confessado publicamente, mas também obedecido praticamente. Uma outra ideia que o texto nos fala, e um outro ponto, é sobre essa questão do versículo 22, que diz: muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, nós não temos profetizado em teu nome não expelimos demônios. A ideia de que o fato de se realizar coisas portentosas, milagres, algo que possa de alguma maneira chamar a atenção das pessoas, pode ser considerado como aprovação de Deus. Alguém que pode nos impressionar, porque isso é bem mesmo provável de que alguém que consiga fazer tudo isso, operar milagres, fazer obras, expelir demônios, fazer profecias, ou ter uma boa oratória, ou um bom discurso, ou ser bom na fala, ou fazer coisas que nos impressionam, e a gente fala, esse homem, essa mulher, essa pessoa não pode fazer isso se Deus não estiver com ele. E a gente, por vezes, se impressiona com isso, de modo que essas ações, esse ativismo cristão, muitas vezes pode nos trazer também problemas na maneira como nós vamos lidar e avaliar todas essas coisas. Então, o que o Senhor diz é que nós tenhamos cuidado. Muitos naquele dia vão dizer Senhor, Senhor, vão professá-lo publicamente, vão fazer obras extraordinárias. No entanto, isso não autentica a sua
relação com Deus. Não é pelo fato de a pessoa fazer tudo isso que ela tem a aprovação do Senhor. E por fim, queridos, nós vemos o versículo 23 dizendo: então lhes direi explicitamente, eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A ideia que o texto nos apresenta, e esse entendimento, é que o Senhor conhece todo mundo, o Senhor conhece todas as pessoas, conhece os nossos corações, conhece as nossas motivações, os nossos pensamentos, antes que eles surjam, o Senhor já sabe. No capítulo 1 de João, versículo 47, nos fala de um personagem chamado Natanael, que quando ele chega, o Senhor disse: olha, esse é um verdadeiro israelita, de quem não há dolo. E Natanael pergunta: Senhor, de onde o Senhor me conhece? E ele disse: antes que Filipe te chamasse, eu te vi debaixo da figueira. Porque há uma história e uma tradição de que quando Herodes estava perseguindo as crianças em Jerusalém, o próprio Natanael foi colocado debaixo de uma figueira e Jesus já o via lá. E ele foi livre porque ele foi colocado, se não me engano, num buraco, e assim foi protegido para que ele não fosse morto. E aí ele disse: Senhor, és o Senhor mesmo. E ele disse: porque eu disse essas coisas, você crê? Então coisas maiores do que essa você verá. O fato é que Jesus nos conhece. E João vai dizer no capítulo 2, verso 24, que ele conhece todo mundo. E que ninguém precisa dar testemunho do homem, porque ele sabe do que há na natureza do homem. Ele conhece o homem. E esse conhecimento aqui é o conhecimento de que aqueles que fazem alguma coisa para Deus, ou que fazem algumas coisas para Deus, ou que trabalham para Deus, os seus corações estão trabalhando, mas a verdade é que eles estão vivendo uma vida de iniquidade. E aqui está o ponto principal. E é essa a ideia que norteia, se a gente olhar para o povo de Deus. Isaías faz severas exclamações, admoestações ao povo do Senhor, e que eu acredito é pertinente dizer no capítulo 1 de Isaías, se eu não me engano, no versículo de número 13, fala que o Senhor disse para Israel: olha, eu não quero que vocês se ajuntem a mim, eu não quero que vocês tragam as vossas ofertas, oferendas, que vocês venham ao templo e digam que esse templo é sagrado, que vocês tragam os sacrifícios e as ofertas, simplesmente porque e aí ele termina dizendo: porque eu detesto o ajuntamento solene com a iniquidade. A ideia é que Deus não está interessado em que a gente só apenas viva no piloto automático, trabalhando para Deus, sem refletir o que de fato nós somos, quem de fato Ele é, e mergulhamos consistentemente nesse propósito. Ontem a gente estava conversando e uma irmã disse: não, no lugar assim, os nossos jovens são muito ativistas na igreja, eles não param, trabalham muito, oram o tempo todo, mas aí ela mesma pontuou e disse: mas será que de fato eles refletem no que estão fazendo? O fato é que o texto nos aponta claramente para essa questão de que o Senhor não apenas conhece de saber que existe, mas Ele fala: olha, a ideia é, eu não vos conheço no meu relacionamento, na intimidade, na amizade, na eletividade desse relacionamento, eu não te conheço, porque não há consideração pela pessoa de Deus. Essa é a ideia. Não é meramente alguém que faz por fazer, que vem para o culto por vir, e que é cristão por ser cristão. Não é isso. É porque quando alguém erra, e de fato um cristão verdadeiro sente a dor de ter magoado alguém que todos os dias o abençoa, o faz levantar da cama, o dá oportunidades grandes, até mesmo quando Ele nos disciplina, nos dá a chance de ter esperança, de confiar nele de volta. É com Ele que a gente lidar, não é com a máquina, não é com alguém que programou a gente para simplesmente olhar o texto e dizer: está aqui o sermão da montanha, eu agora vou praticar isso, sem devoção, sem graça e sem amor. Não é isso que o Senhor espera de nós. Ele diz: apartai-vos de mim, vós todos que vivem na prática do pecado. E aí o texto lá de 1 João diz que todo aquele que é a semente de Deus nasceu no coração dele,
ele não vive na prática do pecado, ele não pode viver pecando, porque ele é nascido de Deus, a semente de Deus está nele. Algo vai incomodar. Eu não estou dizendo que a gente é perfeito e a gente não é, mas a verdade é que o cristão regenerado pelo Senhor, capaz de praticar o sermão da montanha, somente estes regenerados é que são aptos para viver à luz dessas instruções, desses ensinamentos, e deixar apenas o dizer para o fazer, porque se não é pela ação do Espírito, a gente não consegue amar nossas esposas. Se não é pela ação do Espírito, a gente não consegue educar filhos como Deus quer. Se não é pela ação do Espírito, a gente não consegue estar cumprindo nossa missão como igreja. Não tem como. E eu quero caminhar, irmãos, para a aplicação e fazer apenas 4 aplicações nesse texto para a gente já caminhar para a conclusão. E eu anotei 4 aplicações sobre esse texto. Primeiro, o texto deixa isso bem evidente, que cada um de nós precisamos examinar, não somente os que falam acerca da palavra de Deus, mas a nós mesmos, para que a nossa vida e os nossos lábios estejam de fato em harmonia com essa palavra, com o Senhor da palavra. Paulo vai dizer no capítulo 9, versículo 27 de 1 Coríntios, ele fala: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. Então a gente precisa fazer um exame. Isso não é o outro que tem que fazer, eu que tenho que fazer o exame. Eu preciso fazer o exame. À luz do que foi dito aqui sobre o sermão da montanha, eu preciso me examinar. Que cristão eu tenho sido, como eu tenho tratado a Deus, como eu tenho tratado a igreja, como eu tenho tratado a obra do Senhor, como eu tenho vivido neste mundo. Eu preciso fazer esse exame. Eu preciso me examinar, eu preciso passar o raio-x diariamente sobre tudo que Deus tem falado acerca do seu reino, do seu evangelho maravilhoso para nós. Segunda coisa, a evidência da nossa filiação a Deus não é quando a gente ouve o sermão, quando frequentamos a igreja, quando vamos ao culto, como falamos como crentes, mas quando reagimos à vontade de Deus em sua palavra. Se a gente olhar, irmãos, uma das pessoas que reagiram à Bíblia de maneira mais negativa que eu vejo foi Saul, porque Deus o havia escolhido, Deus o colocou para ser o rei de Israel, privilégio grande, e ele foi ser o rei, e o Senhor disse: olha, a primeira ordem, faz isso, faz assim, faz aquilo, está aqui as ordens expressas. E esse não foi o problema dele ter desobedecido a palavra, mas quando Samuel chega para repreendê-lo, aí ele começa a se excusar. Ele começa a dizer: não, olha, o povo pegou os melhores das ovelhas, pegou os melhores dos bois, alguém é culpado, não sou eu. Como ele reage à palavra de Deus e como nós temos reagido diante dessas verdades tão cristalinas e tão fundamentais para nós. Saul foi reagindo. Aí quando Samuel disse: então faz assim, da agora para frente o Senhor tomou o teu reino. Aí ele disse: agora sim, agora eu quero pedir perdão, porque aí sem um reino não dá. Aí ele começa a pedir perdão para Deus, porque ele era alguém que estava reinando, servindo a Deus por causa dos interesses que ele tinha no reino, e não porque ele havia sido colocado pelo Senhor, porque Deus era importante para ele. Com isso eu quero dizer, irmãos, quando nós reagimos à palavra de Deus, há um tempo atrás, uma irmã perto assim de mim disse assim: olha, eu só não faço isso por causa do meu filho, serva de Jesus. E eu disse: não, você está pensando errado, porque você não deve fazer isso por causa de Cristo, não é por causa do seu filho, não é por causa de fulano e de Beltrano, é por causa do Senhor. Como nós temos reagido diante da palavra de Deus? Eu vi um dado, e aqui apenas para ressaltar, porque a ideia de igreja não tem nada a ver com isso, mas eu achei curioso compartilhar com os irmãos. Por exemplo, uma estatística de alguns países dizem que eles não creem em Deus. Eles não creem em Deus. No entanto, as suas atitudes fazem com que o lugar onde eles moram seja um lugar melhor. Enquanto que nós, brasileiros, somos o país mais cristão, um dos mais cristãos do mundo. E, no entanto, somos terceiro mundo, nós somos considerados país de terceiro mundo. E aí, a moral da história qual é a moral da história? O título não importa, e sim as atitudes. O título não importa.
Sei que é faceta da igreja, que isso não é definir igreja. Igreja não é só porque ela faz as coisas corretas, mas tem alguma coisa a ver com a gente. Será que a gente não se preocupa com os ensinamentos do Senhor para a nossa vida prática? Ou pelo menos será que nós estamos orando, dizendo: Deus, como eu tenho reagido diante de tudo que o Senhor tem falado para mim? Saul, a gente vê que ele construía altares para Deus, mas ele não se lançava sobre esses altares. Fazia altar, esse altar aqui para Deus, mas ele não obedecia. E Samuel vai dizer uma coisa interessante, ele diz que o pecado da rebelião é como o pecado de feitiçaria, o pecado da obstinação como o da idolatria. Alguém que é obstinado, que Deus está falando, ele diz: não, eu vou seguir por aqui. Alguém que é feiticeiro, é como esse pecado da feitiçaria, é fazer essa mescla. Não, eu posso ouvir a Deus e posso viver do meu jeito, é o que Saul estava dizendo. Eu ouço a palavra de Deus, mas eu quero fazer do meu jeito. O meu coração é que me domina. Deus não é o governador do meu coração. E o reino de Deus está dentro de nós. Ele não está lá fora apenas. Porque o reino dos céus, o pastor até explicou muito bem aqui, que o reino do céu é tudo. E o seu povo, ele governa dentro do coração. Porque é lá o lugar onde Deus habita. E a maneira como nós respondemos à vontade de Deus diz muito sobre nós. Fala muito sobre o Josimar que eu tenho sido. Não diante dos homens, das performances que eu quero apresentar para a minha família, para a minha esposa, mas do Josimar diante de Deus. O rico lá da parábola do rico e do Lázaro, ele fez 3 orações. Ele clamou, gritou Pai Abraão 3 vezes e fez 5 orações. Ele disse: Pai Abraão, não me permita vir para cá. Pai Abraão, Pai Abraão. E ele fez oração: não, deixa eu ir falar para as pessoas que estão lá para não vir para esse lugar de tormento. Lucas vai narrar e há uma revelação muito interessante, que essa vinculação religiosa, conhecer a história bíblica e fazer oração tardia, não muda nada. Ter vinculação, eu tenho filiação, meu pai pertence à igreja, fulano vai para a igreja e tudo, eu sou filho de crente. Vinculação religiosa, conhecer a história bíblica. Tem dia que eu fico aqui para assim, tanta alegria. Eu vejo, esses dias o pastor falou uma coisa que me encheu o coração de alegria, que foi Deus que usou ele, para dizer sobre como devemos instruir nossas crianças. Que coisa preciosa, porque não é só dizer aprenda o versículo bíblico. Olha como meu filho conhece a Bíblia, mas ele não pensa em Jesus. Conhecer a Bíblia, conhecer é o Cristo vivo, a palavra encarnada. É isso que meus filhos precisam saber, que eles são miseráveis pecadores que precisam de arrependimento. E quando falharem, reconhecerem um homem mau que eles são, os pecadores indignos e professos que precisam de arrependimento constantemente. Jesus nos convida, por fim, a um compromisso incondicional com os seus ensinamentos, de vida, não apenas de palavras. O que o texto do Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 21, 23, que a gente canta na igreja, e é muito bom cantá-lo mesmo, que diz assim: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A ilustração da mãe dizendo, o filho dizendo: mãe, eu te amo, mãe, eu te amo. E a mãe olha para o filho desobediente e fala assim: como você pode dizer que me ama? Como? Deve doer no coração das mães. Você diz que me ama, mas você não demonstra isso na prática. Isso deve trazer uma certa reflexão para nós. O Senhor disse: se alguém me ama, guarda os meus mandamentos. Mas se alguém não me amar, então essa pessoa não vai guardar o mandamento. Isso é revelador, porque à medida que eu reflito o mandamento de Deus na minha vida, eu estou demonstrando a minha devoção por Deus. E à medida que eu nego esses mandamentos, eu estou dizendo que eu sou apenas professo. É o que Paulo vai dizer no capítulo 1 e versículo de 15 do livro de Tito, quando ele fala:
Todas as coisas são puras para os que são puros, mas para os depravados e para aqueles que não estão preocupados, nada é puro. Antes, tanto a sua mente quanto a sua consciência estão cauterizados, afirmam conhecer a Deus, professam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas obras, sendo desobediente, reprovado e despreparado para toda boa obra. 2 Timóteo 2, versículo 19, Paulo fala assim: o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude nesses dias tão difíceis, a orarmos para sermos mais crentes, a conjugarmos a nossa vida de fala com a nossa vida de devoção, de obediência a Deus. Nos dias que a gente tem dificuldade de lidar com o nosso coração, de lidar com as nossas emoções, de lidar com as nossas dificuldades, com as nossas crises, com a nossa fé, com o mundo turbulento que a gente vive, que a gente seja fortalecido pelo Senhor, para que a nossa fala possa estar em comunhão com a nossa vida diária, de amor, devoção e obediência a nosso Deus. Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome de Jesus eu oro ao Senhor, Pai, porque o Senhor é bom para conosco. O Senhor nos ajuda, Pai, em meio às nossas fraquezas. E nós sabemos que nós somos tão pecadores, indignos de Ti, mas hoje nós ouvimos a Tua palavra, e quantas vezes o Senhor tem falado aos nossos corações, que a gente não venha desprezar ao que fala, aquele que nos ama incondicionalmente em Cristo, e que através de Cristo tem reiteradamente falado conosco dia após dia, tem nos despertado, Senhor, no meio de um turbilhão de dificuldades que a gente enfrenta nessa vida, para estar perto do Senhor. As dificuldades não são capazes de nos distanciar de Ti, nem o perigo, nem a espada, nada. Mas muitas vezes nós somos os próprios impedimentos para uma vida, ó Deus, de não apenas falar, mas de obedecer o Senhor na nossa vida prática. Ajuda-nos, ó Deus, nessa noite. Capacita-nos, ó Deus, a obedecermos a Tua palavra. Capacita-nos a colocar em prática o sermão do monte, como todos os princípios que são vidas da Tua bendita palavra. Ajuda Teus servos a serem homens fiéis ao Senhor, como eu também, todos nós. As mulheres a serem obedientes à Tua palavra no devido cumprimento de suas missões como servas do Senhor, aos jovens a amarem o Senhor e orarem diariamente buscando ajuda para vencerem as agruras do seu coração e os problemas e os dilemas de sua própria idade. As nossas crianças sejam ensinadas a amarem ao Senhor e a viverem de acordo com a Tua palavra de modo digno do Senhor, para o Teu inteiro agrado. Senhor, assim eu peço e agradeço por esse privilégio em nome de Jesus. Amém.